Hoje eu gostaria de convidar você a fazer comigo uma reflexão baseada no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 13, que nos diz assim: Dá-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Aqui nós vemos Deus revelando através do profeta Jeremias que ele iria levantar pastores que, assim como Davi, eram segundo o seu coração. E o que é ser segundo o coração de Deus? É ser de acordo com o coração de Deus. Pastores que pastoreiam as ovelhas do Senhor com integridade, tendo em primeiro lugar a palavra de Deus como a sua vara, como o seu cajado. É com essa palavra que ele vai conduzir o rebanho do Senhor pelo caminho estreito, passando junto com as ovelhas pela porta estreita, sentindo o mesmo peso do caminhar que as ovelhas sentem. Pastores que olham para as ovelhas com amor, com respeito, sentindo o sentimento delas. Não um pastor que olham para as ovelhas com o objetivo de lhes tirares as lãs e tirarem proveito delas. Esses são os falsos pastores. Esses não foram levantados por Deus. Eles foram levantados por si mesmos e por Satanás. Pastores que tentam provar que estão acima do rebanho, tentam provar que são escolhidos de Deus. Isso não precisa ser provado. Isso flui naturalmente, através da caminhada. O pastor segundo o coração de Deus, ele não está preocupado em se promover, mas está preocupado em promover a palavra de Deus. Ele está preocupado em cuidar do rebanho do Senhor. O que acontece com as ovelhas que lhes foram confiadas tem importância para ele. As ovelhas não é apenas um amontoado de ovelhas, não. Cada uma tem seu valor. E ele tem como dever, não obrigação, porque ninguém é obrigado a nada e tudo que é obrigado não tem valor. Mas o pastor, segundo o coração de Deus, ele tem um dever. Por que ele tem um dever? Porque ele ama o rebanho, de orar pelas suas ovelhas, de cuidar delas espiritualmente. Quando um pastor cuida das suas ovelhas espiritualmente, ele também está cuidando fisicamente. E ele tem que estar pronto para poder ouvir, para também colocar limites nas suas ovelhas que o Senhor lhe confiou, para poder agir com sabedoria. Olha que diz: Dá-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento da palavra, para que as ovelhas não sejam enganadas. Isso é sabedoria. Para que as ovelhas não venham caminhar pela a estrada larga e achando que está tudo natural,
está tudo certo. Então, os pastores que pastoreiam segundo o coração de Deus, eles apacentam com conhecimento da palavra e com inteligência. A inteligência é algo dado por Deus. Eu já ouvi pessoas pregarem que inteligência não é uma coisa espiritual. Claro que é. A inteligência é dada por Deus. Deus deu sabedoria e inteligência a Daniel e seus 3 amigos mais do que todos os sábios da Babilônia. E é importante termos inteligência para fazermos a obra de Deus, para pastorearmos a obra de Deus, para servirmos a Deus. Nós devemos servir a Deus inteligentemente. Como assim? Sempre fazendo a melhor escolha sob a direção da palavra de Deus. Aqui o conhecimento, que é a palavra, e a inteligência, que é a melhor escolha direcionada pela palavra. Um pastor que pastoreia segundo o coração de Deus, ele não busca as coisas para si. Ele faz prestação de contas às ovelhas, porque ele sabe que a igreja não é dele, a igreja é de Deus. E que o suor de cada ovelha merece uma satisfação, merece o respeito. Por quê? Porque ele é um pastor segundo o coração de Deus, ou pelo menos se esforça por ser. Ele tem que ser um pastor de posicionamento e ele deve saber respeitar o rebanho que lhe foi confiado, mas agir sempre dentro do que está escrito. Haverão ovelhas que não irão aceitá-lo, porque há ovelhas que não buscam a Deus, mas buscam satisfazer sua própria vontade. Então essa ovelha nunca vai gostar de um pastor segundo o coração de Deus. Mas aqueles que querem fazer as coisas errôneas, eles encontrarão a barreira diante da palavra. E todo pastor, segundo o coração de Deus, ele tem que ter posicionamento, mas com educação e com respeito às ovelhas que lhe foram confiadas. Ele deve confiar no Senhor, em mais nada. E ele tem a certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, quem disse essa palavra foi o próprio Deus. Dá-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Aí depois nós vemos, escrito no Novo Testamento, e ele deu um para pastores, outro para obreiros, doutores e mestres. Né? Então essa palavra se cumpriu. Que cada ovelha venha reconhecer o seu papel dentro da igreja de Deus. E cada pastor também. Se nós somos chamados por Deus, que venhamos a agir de acordo com a vontade de Deus. E não permitirmos heresias dentro da igreja de Deus. Falsas doutrinas satânicas com aparência de verdade. Temos que sermos zelosos e apacentar o rebanho do Senhor com conhecimento e inteligência. E sermos segundo o coração de Deus. Porque o juízo começará pela casa de Deus. E os primeiros a ser cobrados serão os pastores. Se você gostou dessa mensagem, por favor, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva.
Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, seu Yeshua Mashiach.